35. Eu queria que todos prestassem atenção, os adolescentes, vocês precisam prestar atenção nesse texto. Os jovens, porque ele fala sobre decisões que nós tomamos na vida que podem prolongar a nossa vida ou cortar a nossa vida. Então eu queria que os jovens, principalmente adolescentes, jovens, estivessem bem atentos, e toda a igreja, toda a igreja. Essa palavra é uma palavra pastoral, de reflexão, uma meditação, para nós refletirmos aqui, para você refletir, e eu como pastor te orientar, A principal função nossa de pastor é orientar a igreja na palavra de Deus. Essa é a minha maior função. Tem gente que fica esperando do pastor ele ser um milagreiro, tirar coelho da cartola. Deus nos usa para os milagres, mas a principal função minha como pastor é orientar a igreja na palavra de Deus, para nós atravessarmos esse mundo e chegarmos no céu, e também adquirindo as bênçãos aqui, enquanto estamos aqui, usufruir das bênçãos que Deus tem para nós. Aqui no versículo de número 20 em diante, até o 27, é onde eu quero trabalhar. Versículo 20 ao 27. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante a pregação. Mas o versículo que eu quero é o 22 e o 23. Vamos ler juntos o verso 22 e 23? A hora que eu contar até 3, vamos todos juntos. 1, 2, 3. Essa é uma história de final triste. Há muitos filmes que a gente assiste, aqueles filmes com final super feliz, de felizes para sempre, grandes vitórias, é gostoso. Mas os livros de maiores instruções, os finais são surpreendentes. E muitas vezes não termina com um final feliz, como aquele que é uma história real de um coração valente, como é o Gibson. O final não é feliz. Qual é a reflexão que eu queria ter aqui com vocês? Hoje de manhã nós falamos sobre a Porta Formosa, sobre Pedro e João indo para o templo, e sobre o coxo ali naquela porta, e aonde aconteceu o milagre. Um recebeu um milagre e o outro foi usado para realizar o milagre. E por que aconteceu isso? Eu disse que eles estavam no lugar certo, na hora certa, e estavam indo para o lugar certo, e o outro estava esperando no lugar certo. Aqui vai acontecer o contrário. Josias vai para um lugar que não era para ir, na hora errada e no lugar errado. Então vamos lá. Quem era Josias? Josias foi um dos maiores reis em Israel, filho de dois grandes homens ímpios. O seu pai, Amon, em que a Bíblia diz assim: e ele não foi fiel ao Senhor, neto de um homem mais infiel, talvez o rei mais infiel que Israel teve, Manassés.
Então, neto de Manassés, filho de Amon. Mas, por incrível que pareça, Josias era crente. E isso acontece nos dias atuais. Às vezes existe um pai bom, servo de Deus, cumpridor da palavra de Deus, e de repente tem um filho ímpio, né? E de repente a pessoa é um ímpio e sai um filho abençoado. Josias é um jovem rei que assume o reinado com 8 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que agradava ao Senhor e guardava os mandamentos de Deus. E Josias foi crescendo em idade e estatura, e com ele também, preste atenção os adolescentes, que é uma história e os jovens, porque é uma história exatamente de uma criança que vira rei, já na sua infância, e ele já passa toda a sua adolescência como rei, em um trono. E assim como crescia em idade e estatura, crescia também como crente, e crescia também em prosperidade, em riqueza. Deus era com ele, ele era fiel a Deus, e muito fiel, servindo a Deus, e Deus foi prosperando Josias. E o reino que estava bagunçado por causa do seu pai e de seu avô, começa a se fortalecer novamente, restaurando cidades, Deus abrindo portas, e ele começa aquilo que no Antigo Testamento traz avivamento, prosperidade, e Deus derruba os inimigos. Quando um rei se propunha a mexer no templo, a construir, a reformar o templo. Então por isso eu creio que Deus vai derramar muita prosperidade aqui. Me lembro de um pastor, o meu pai, ele teve uma visão aqui de muitas azeitonas caindo aqui sobre a igreja. O que é isso? Da onde? O azeite vem da onde? Falando sobre unção, prosperidade, Deus derramando bênçãos aqui. Então, Josias começa a reformar o templo e limpar o templo que o seu pai e o seu avô tinham sujado, porque seu pai e o seu avô encheram o templo de ídolos, de deuses cananeus. E Josias começa uma reforma no templo, limpando a casa de Deus. E nessa reforma, nessa limpeza, ele vai encontrar o livro, a palavra de Deus. Os sacerdotes que estão fazendo esse serviço vão encontrar o livro da palavra de Deus, e eles levam para Josias e leem. E Josias se humilha na presença de Deus, ele rasga a sua roupa, porque naquela época, quando você rasgava a roupa e jogava cinza na cabeça, era um símbolo de humilhação perante Deus. E Josias faz isso. E ele envia esses homens à profetisa Hulda. E Hulda diz: olha, a fúria de Deus contra essa terra está muito grande, mas o rei está se propondo a servir o Senhor, Deus está com o rei. Vocês forem fiéis, eu vou abençoar. E ele começa essa reforma espiritual, espalha ensinadores da palavra de Deus por vários lugares. Lá em Reis, no livro de Reis, vai detalhar também mais parte dessa história de Josias. E começa uma grande reforma espiritual, e a terra começa a prosperar. E o reino de Josias prosperando, ele prosperando espiritualmente, pessoalmente, e todo o país. E ele reúne o povo e leva o povo para o templo e faz uma nova aliança com o Senhor, de servir a Deus. Fazem uma Páscoa.
a maior Páscoa realizada em Israel depois que Moisés trouxe o povo. Nem Davi fala numa grande Páscoa. Deve ter realizado Páscoa na gestão de Davi, mas não destaca, não fala. Josias realiza uma grande Páscoa. E estava tudo indo bem, prosperando, crescendo. Josias agora com 39 anos, olha só, eu tenho 48. Ele era 11 anos mais novo do que eu, nesse momento, que eu vou citar agora. Quer dizer, está na flor da idade, 39 anos, rei, próspero. Mas irmãos, um dia eu ouvi o pastor falar uma frase interessante. Um grande perigo que eu e vocês passamos, grande perigo, é quando Deus está nos prosperando. É uma prova. Porque a tendência de você vacilar é maior do que quando você está passando dificuldades. Porque quando você está passando dificuldade, você não arreda os pés do Senhor e se humilha, está ali e sente a sua fraqueza, vê a sua limitação e tudo fica bonito. Todo culto está bonito, toda pregação é boa, todo hino é maravilhoso, Jesus está falando em tudo. O lençol mexe lá no varal, olha aí, isso é um sinal que Deus está dando, né? Alguém te abraça, fala uma palavra, olha, isso é um sinal, Deus falou comigo hoje. Quando está na prova, é gostoso esse lado, né? Tem que entrar em prova aqui para experimentar esse lado gostoso, mas quando a gente está na prova, esse lado é muito bom, a nossa sensibilidade, nós ficamos sensíveis com a voz de Deus, tudo é maravilhoso, né? A gente está ali esperando Deus realizar um milagre, você fica ali naquela fé, naquela dependência. Mas quando nós estamos por cima, mesmo que é Deus que nos conduziu a estar em cima, corremos um grande risco. E essa é uma frase que o pastor Abel fala: olha, o grande perigo que o homem de Deus corre é quando Deus o está abençoando. Por exemplo, eu sou pastor presidente hoje de Bangu, tem 48 anos. Eu assumi aqui, eu acho que 45. O pastor mais novo que assumiu Bangu. Estou com 48 hoje. Eu estou constantemente diante de um perigo muito grande de pastor de área dessa igreja. Por quê? Porque é uma prosperidade, é uma bênção, dá status, dá renome, uma série de coisas. Tem as lutas, tem o preço a pagar? Tem também. Mas você passa a ser um líder de um grande trabalho, numa grande cidade. Você chega nos lugares, as pessoas já ouviram falar muito no nome do Senhor. Então esse é um momento, Jorge, de perigo. Porque nesse momento a minha sensibilidade pode ir embora. Aquela sensibilidade de dependência, de ser pequeno, de precisar de Deus, de precisar do outro. Porque quando a gente está na prova, a gente precisa de todo mundo. Você abraça todo mundo, né? Por exemplo, eu já fui pastor lá no fim do mundo. Chegava o pior irmão, mais enjoado lá da capital, que você, quando estava lá na capital, não passava nem perto dele. Mas como você estava lá naquele final do mundo, sozinho, tinha com quem conversar, quando ele chegava, você fazia almoço para ele de alegria. E batia papo a tarde inteira. Você está entendendo? Então, corremos grande risco quando Deus está abrindo portas na nossa vida. Não é que é ruim abrir portas, é que infelizmente a nossa natureza é ruim. Então quando Deus nos abençoa, corre perigo. Aquilo que eu sempre digo aqui: qual foi a maior aprovação que José teve no Egito? Foi a mulher de Faraó que o tentou? A mulher de Potifar?
Certamente devia ser uma mulher muito bonita, perfumada, cheirosa. Será que era isso? Para a maioria das pessoas é. Mas se você estudar bem a palavra de Deus e acompanhar essa linha de raciocínio que eu estou fazendo, você vai ver que não é. Essa foi fichinha fácil. A maior prova que José passa no Egito é quando o rei lhe dá o título de Zafanate Paneia, o Deus das terras. O cara podia fazer o que fizesse: matar Davi, abrir porta, fechar porta, distribuir, tirar. Aí sim, aí você é provado. Aí é prova. Porque você ser fiel na hora que você está por cima, na hora que Deus te exalta, e a gente continuar naquela mesma dependência ali aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, sou miserável pecador. Por que Davi, mesmo sendo um rei milionário, você vai ver o tanto que Davi é rico no final de 1 Crônicas, quando ele começa a dar oferta para a construção do templo. É uma loucura. Ele dá carretas de ouro, prata dele. O homem era milionário, rei. Só que Davi é inspiração para o mais miserável pecador, para a mais pobre pessoa. Davi é inspiração. Toda pessoa, todo ser humano, pode ser o mais pobrezinho que for, quando a gente está em estado de miséria, em quem que a gente se inspira? Nas orações de Davi, na postura de Davi. Por quê? Porque Davi, mesmo sendo rei, ele sempre se colocou lá embaixo na presença do Senhor. Sempre ficou na dependência, nunca confiou na sua glória, no seu poder, na sua espada que matou Golias. Nada, sempre Davi. Você pode acompanhar no Salmo de Davi: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou miserável, pecador. Pode ver. Os salmos de Davi são esses, né? Senhor, tem misericórdia. Eu já vi pregador pregando que você não precisa mais pregar para ter misericórdia, porque Jesus já teve lá na cruz. Vou nessa não. Vou nessa conversa fiada não. Todo dia eu estou pedindo, Senhor, para ter misericórdia de mim, que sou miserável, pecador. Então, amados, Josias, fiel a Deus, servindo o Senhor, e aí vem a prosperidade. E a prosperidade é uma prova, é uma bênção, mas é prova. Como ter falta é prova, ter muito também é prova, né? A hora que Deus te dá uma casa própria, a hora que Deus te dá um carro mais novo, a hora que Deus te dá um emprego melhor. Tem pessoas que recebem um emprego melhor, ele desvia, sai da casa do Senhor. Tem pessoas que estão desempregadas, não saem do culto aqui, fazendo todo tipo de campanha. Aí Jesus abre uma porta de emprego e ele some. Aí você fala com ele: irmão, mas você sumiu? Ele vem e diz para a gente assim: não, é porque eu estou muito trabalhando demais, pastor. Então temos que orar para perder o emprego, para voltar para a igreja, porque trabalha demais vai perder a salvação. Não vai? Perdeu. E daqui a pouco os amigos já mudam. Já mudam os amigos, já não é mais os amigos da igreja. Tudo isso é um alerta para mim e para você que está aqui, para você que é pai, para você que é mãe, para vocês jovens, adolescentes, que sonham com grandes futuros. Eu já disse aqui, vou repetir, que condiz com a situação. Eu assumi a igreja de Carapicuíba, um grande campo. E nessa gíria que a nossa juventude diz, a igreja começou a bombar. Inclusive, eu não gosto de pregar em igreja que eu já fui pastor, porque eu já ministrei lá há muitos anos. Não tem mais nada para fazer lá. E eles estão insistindo demais, inclusive, pastor, estão insistindo muito, querendo que eu vou lá no congresso. Aí eles me deram 2 datas, que é sábado e domingo, porque você já tem pregador. Aí eu peguei e fiz um congresso. Falei: amor, só tem vaga na sexta-feira, que já tem um pregador. Eu não gosto de ficar saindo, não. Tem que cuidar do rebanho que Deus me entregou nas mãos. Tem que cuidar de vocês, né?
Mas eu devo ir lá sim. Eles querem comemorar os 15 anos de presidência, assim, como eu vou estar completando 15 anos de presidência, eles querem comemorar esses 15 anos de presidência lá. Então, como diz a gíria popular, os cultos começaram a bombar. Terça-feira. Aí um diácono, no ano passado ele faleceu novo, 54 anos, uma enfermidade que ele teve. Era um rapaz lá que carregava a pasta, igual aqui o Yes aqui, o Marcelo, essa turma aqui. E uma terça-feira ele subiu no púlpito e falou assim: pastor, mas os cultos estão bombando. Nem na época do pastor fulano, que era um pregador e tanto, era desse jeito. É mesmo? E aqui ele entrou, olha como é que a gente é ignorante. Nós nos envaidecemos por pouquinho coisa. A gente sobe aqui, ó, nessa primeira degrau aqui, a gente já acha que é alguma coisa. Somos nós. E tem uns que é mais maluco do que os outros, né? E eu fui tomado por aquela palavra, e na hora você ser elogiado não tem problema nenhum, desde que você passe aquela glória ao Senhor. Eu fiquei com aquilo, eu acreditei que eu era o cara mesmo. Irmão, os cultos de terça-feira foi sumindo o povo assim, ó. Por último, nem a Maria Cláudia estava indo no culto de terça-feira. E lá nós morávamos pertinho da igreja, morava a 5 minutos da igreja. E o Alphaville é pertinho, era 5 minutos, atravessava a ponte. Aqui ela ainda falta os cultos por causa da distância, porque tem que acompanhar os meninos. Ela começou semana de prova, ela achou ruim, queria estar aqui hoje, porque nós viajamos. Eu falei: não, senhora, vai para casa, pega no pé desses meninos lá e tem que ter nota boa aí. Então, a igreja esvaziou, pastor Anísio. E eu preparava estudo bíblico, preparei estudo bíblico em Efésios, ministrava e virava uma confusão nesse Efésios. E o negócio foi embaraçando. Ele começa a rir. Ele ficou ouvindo e rindo. Aí foi embaraçando o culto. E os dirigentes de congregação vinham naquela cumprimento de dever, mas vendo a igreja vazia. Passaram 4 meses, eu orava, nada, resolvia. Eu fui num evento lá em Amsterdã do pastor Billy Graham, 12 dias de seminário. Disse para a igreja: irmãos, eu estou indo lá, porque lá vamos ter treinamentos de evangelismo e nós vamos vir com novos projetos de crescimento de igreja e tal. Fui. Chegou lá na abertura do culto, o pastor abriu o culto dizendo: vocês vieram aqui, nós não viemos traçar crescimento espiritual, não viemos traçar projeto de evangelismo para a igreja, não viemos fazer nada disso. São 12 dias de ministração da palavra de Deus para vocês serem curados. Porque pastor sadio, igreja sadia. Não precisa ficar inventando muita coisa. Pastor sadio, igreja sadia. Pastor espiritualmente curado, igreja espiritualmente curada e sadia. Aí eu, eram 10.000 pastores do mundo inteiro. Quando terminou o evento, Deus falando muito comigo através das pregações, eu cheguei na segunda-feira, e aí o Espírito Santo me disse. Eu fui para o quarto orar, para preparar o estudo bíblico para terça-feira. Aí o Espírito Santo, descansei na segunda e terça-feira de manhã, fui para o quarto estudar e orar. Aí eu falei: Senhor, passei 12 dias lá, revela para mim por que a igreja está vazia às terças-feiras. Aí o Espírito Santo me lembrou que eu me envaideci, que eu guardei aquilo no meu coração achando que era eu. Aí eu comecei a chorar na presença do Senhor.
pedir perdão. Falei, Senhor, se é isso mesmo, se o Senhor me perdoou, dá-nos um culto glorioso, cheio essa noite. Aí eu fui para a igreja mais cedo. Aí a igreja lá, ela tem um prédio assim, fora a fora, lateral da igreja. Eu lá no meu escritório comecei a orar. Jesus tem misericórdia e tal, me perdoa, dá outra chance. E aí, irmãos, eu começo a ouvir barulho de carro chegando, porta batendo, povo entrando. Eu levantei assim com o olho cheio d'água, dei só uma olhadinha na janela, era o povo chegando. Aí eu comecei a transbordar em ministrando, desci pro culto, a igreja cheia, claro que não é um cheio igual domingo, né? Mas a igreja cheia, aquela alegria, aquela unção. Deus me deu uma palavra, derramou o poder. Terminou o culto, foi muito obrigado, Jesus. Eu sei o caminho que eu tomei errado, o Senhor me repreendeu, muito obrigado. Então, amados, você tem um casamento abençoado, você começa a ficar vaidoso. Casamento, Deus está abençoando você, Deus está abençoando o seu emprego, aí você começa a se envaidecer. Deus abre uma porta de emprego, você começa a prosperar, o dinheiro aparece no bolso, começa a envaidecer. Quando a gente está na prova, a gente não fala mal de ninguém não, mas quando a gente está na bênção, para a gente falar mal dos outros é facinho. Para observar erro dos outros é fácil. É erro na igreja, fala mal de pastor, fala mal disso, fala mal do outro, fala mal da irmã fulana, entra em Facebook, fala mal do pastor, fala mal do esposo do pastor, fala mal da irmã fulana, do irmão ciclano, do filho do irmão fulano. Irmão, sangue de Jesus tem poder. Olha, eu já disse isso aqui, eu quero dizer de novo, eu estou dizendo para você que eu sou pastor de vocês, irmão. Era para mim estar lá em casa agora comemorando o golaço do Fred, que nós ganhamos hoje, até que enfim. Entendeu? Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para vocês, como servo de Deus, como pastor, porque Paulo disse assim: me foi imposta essa obrigação. Eu queria estar aqui com os irmãos, comendo bolo, tomando Coca-Cola aqui, festejando e brincando. Não, eu tenho que estar aqui ministrando a palavra, uma orientação pastoral que às vezes é até incômoda, porque Paulo diz que a verdade, a correção, na hora ela é enjoada. Ninguém recebe correção, dando glória a Deus. Mas amados, eu estou aqui e creio que não estou perdendo tempo, porque estou fazendo a obra do Senhor para ser esse instrumento na sua vida. Eu já avisei aqui, quero avisar de novo: larga essa desgraça de Facebook para falar mal dos outros, irmão. Fala mal dos outros lá no Facebook, vem para a igreja falar língua estranha, irmão. Que língua estranha é essa? E na verdade é uma língua estranhíssima. Como é que você fala mal de alguém no Facebook e vem para a igreja falar língua estranha, cantar e louvar e com a mãozinha? Isso é conversa fiada, irmão. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu sei. Está entendendo? Larga isso. Usa o Facebook para você falar coisas boas. Cuidado com as fotos que você vai postar. Olha, eu viajo o mundo inteiro por aí. Você já viu foto minha no Facebook? Estou aqui em Paris, irmão. Vocês já viram fazer essa papagaiada? Hein? Vocês já viram fazer isso? Estou aqui em Nova York. Isso não existe, procura aí. Eu viajo o mundo inteiro. Eu viajo o mundo inteiro. Sua vida é coisa secreta, guarda a sua vida. A irmã nos alertou, eu volto a repetir o que ela nos alertou, porque muitos irmãos não estavam no dia, o ginásio estava superlotado, muita gente foi embora, não cabia. Não põe as suas decepções, as suas lutas, as suas tristezas em Facebook, não. Não faça isso, não abre guarda para o diabo.
Não fique pedindo oração por Facebook pelas suas lutas, contando as suas lutas lá em Facebook, pedindo oração, porque ninguém vai orar por você não. Vão zombar de você. Glória a Deus, aquela infeliz está passando uma desgraça tremenda, até que enfim. É isso que vai acontecer. Ninguém vai ficar com dó de você não. Põe lá a carinha triste. Passando uma luta aqui, irmão, olha por mim. Que? Vai pôr o seu nome na boca do sapo. Vai achar bom. Quando você está passando luta, está triste, sabe para onde você vai? Vai para Facebook, não. Vai para o seu quarto, fecha a porta, mete o joelho no chão e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Vem para a oração aqui das terças-feiras, orar comigo aqui, ó, de 6 a 7, chorar lá na última, escolhe o último banco lá e abra a boca lá, reclama com Jesus, chora lá aos pés dele. Quem é que vai solucionar seu problema? É o povo que está no Facebook vendo você? Vai nada. Primeiro que eles não vão orar. Sou eu? Não. Posso te dar uma ajuda, um auxílio, uma orientação. Mas o milagre quem faz é o nosso Deus. E é só pedir a Ele. Se você não pedir, não vai fazer. Então nós temos que ter cuidado quando Deus está nos abençoando. O que a gente começa a passar no coração? Deus prosperou Josias. Prosperou de tal forma que aí ele cometeu um vacilo, que foi o único vacilo que custou a vida dele. Custou a vida de Josias com 39 anos. O que foi, pastor? O texto aí conta a história. O rei Faraó Neco, Deus disse para ele assim: olha, você vai na guerra contra os sírios lá em Carquemis e você vai lá destruir esse povo. Deus falou para o Faraó. Qual é a lição que eu tiro dessa aí? Que Deus, irmão, não é exclusivo só meu não, Ele é seu também. Deus não fala só comigo não, fala com você também. Tem gente, tem pregadores que se acham os donos da verdade. Eu poderia citar nomes aqui de pregadores internacionais que nós assistimos pelos domingos da manhã, que dá vontade nem de ir para a escola dominical só para ficar ouvindo ele. Mas ele começou a se achar o dono da verdade, caiu. Pregadores brasileiros que nós líamos os seus livros, pregavam, paravam multidões, mas se envaideceram de tal forma, se achando que eram os únicos profetas nessa terra, caíram. Deus fala comigo que sou pastor presidente, sou ungido dele, ele fala com a irmã também. Aleluia. Deus fala com a irmã também. Você tem o mesmo acesso que eu tenho ao Senhor que você tem. Essa é a maravilha do nosso Deus. Não tem filho preferido, não. Agora tem um filho que faz a diferença. Como? Aquele que sabe chegar. Agora, preferência? Não, Deus não tem filho. Agora tem aquele que gosta de ficar mais perto, aquele que gosta de chegar, aquele que gosta de se aproximar, e tem aquele que só fica à distância. Deus fala com o Faraó: Faraó, levanta, vai lá destruir essa nação. Aí Josias fica sabendo que Faraó está vindo e vai passar perto de Israel. Ele organiza um exército para sair para atacar Faraó. Esse homem é ímpio, não vale nada, eu vou aproveitar agora, vou matar ele, porque Deus está comigo, eu estou prosperando e tudo está acontecendo. É quando a gente acha, Jorge, que Deus só fala conosco. Não, você é filho de Deus, ali é filho de Deus. Não sou melhor, mais especial que ninguém, não. Não existe isso. Então, ele entra na frente de Faraó, e Faraó manda um recado para ele: Faraó, Deus que me mandou para destruir Carquemis. Eu não tenho nada contigo não entra nesse caminho não, que você vai morrer, porque é Deus que está comigo. Ele falou: o quê? Deus está com você, você é um ímpio. Irmão, Deus usa ímpio, Deus usa criança, Deus usa... Tem esse negócio não limita Deus para você, não ponha Deus dentro de uma caixinha de sapato não.
Não estabelece uma forma para Deus agir, não. Deus trabalha com forma, não. É prontinho aqui, é desse jeito, não. Deus trabalha com multiformas de trabalhar para nos confundir e confundir os mais sábios dessa terra. Deus não está limitado à nossa capacidade, não, irmãos. Deus pode usar um ímpio lá no seu emprego para ser um instrumento para te repreender, para te abençoar, para falar com você. E o mais detalhe, e ele insistiu, a Bíblia diz assim: entretanto Josias não quis voltar atrás. Tem gente que não tem marcha ré no carro. Irmão, põe a marcha ré no seu carro, dá uma rezinha. De vez em quando a gente tem que dar uma recuada. De vez em quando o nosso carro tem que ter marcha ré. Tem carro que é só de primeira. É uma Brasília que eu tinha lá em Palmas. Ela só andava de primeira. Então, para me dar uma ré, eu tinha que ficar dando volta assim, ó, até achar o lugar, porque ela não tinha ré. O troço só ia para frente. Nós temos que ter marcha ré. O que é marcha ré? Recuar, ver que a gente errou, deixar Deus falar com a gente, ver que nós não somos melhor do que ninguém. Vamos recuar. Às vezes eu, como pastor presidente, começo a atropelar algumas coisas, eu falo: meu, misericórdia, Jesus tem misericórdia. Há uma rezinha para trás. É onde que acontecem as grandes vitórias. Marcha ré que eu estou dizendo aqui é se humilhar, é voltar, é reconhecer. A Bíblia diz assim, ó: ele não quis voltar atrás, mas foi lá e se disfarçou para lutar contra ele. Mas Neco, olha que diz, ó: e não querendo dar atenção às palavras de Neco, que era um faraó, que saíram da boca de Deus. Foi Deus que falou com Neco. Sabe por quê? Olha aqui o milagre. Olha aqui para mim. Deus queria dar uma vitória, porque Carquemis era uma nação poderosa que vinha destruir Israel. Deus queria abençoar Josias e o povo de Israel, que não queria nem que eles fossem lá lutar. Levantou o faraó para ir lá guerrear por eles. Olha o que Deus faz, irmão. Pegou lá um ímpio e falou: ó, você é ímpio, agora você vai trabalhar para mim. Você vai lá destruir aquela nação, porque eles vão atacar meu povo e eu quero que meu povo fique em paz. Quer dizer, Deus ia dar uma vitória tremenda para Josias sem ele mexer os braços, mas ele se mete numa briga. Irmão, lá em Provérbios diz assim, que quem se mete na briga de duas pessoas é como pegar cachorro pela orelha. O que acontece quando a gente pega cachorro pela orelha? É mordido. E tem gente que fica se metendo na briga dos outros, na luta dos outros. Sai disso aí, irmão. Já basta as minhas lutas para me cuidar, já basta as suas para você cuidar. Mas ele foi teimoso, não recuou, e Deus falando: olha, sai daí, rapaz, sai daí. Mas ele vai lá, se disfarça e vai para a guerra. O flecheiro meteu-lhe uma flechada lá, com 39 anos, cheio de vida, saúde, prosperidade, tudo para reinar até a velhice, como Davi, que errou muito mais do que ele. Só que Davi, quando errava, metia marcha ré, recuava, pedia perdão. Jesus tem misericórdia. Ele não foi cabeça dura, foi para a frente da guerra, atravessou na frente de Faraó, e Deus tinha um caminho para Faraó. Quando Deus tem um caminho para alguém, não entra na frente não. E Faraó passou por cima de Josias, e ele recebeu uma flechada e disse: me tira da guerra, que eu estou ferido. Levaram ele para Jerusalém, e à tarde ele morreu com 39 anos, porque estava no lugar errado, na hora errada, e não consultou o Senhor. A Bíblia diz que todas as guerras de Davi consultava o Senhor antes de ir para a guerra. Pode ver lá, todas as guerras de Davi, olha, Davi era um guerreiro e tanto, matou Golias.
Davi tinha um exército com aqueles 30 chefes lá, que os homens eram monstruosos e poderosos, matava leão, matava gigante, matava tudo. Davi tinha Joabe, que era o seu braço direito, um monstro de um homem. Mas Davi não ia para a guerra sem meter os joelhos no chão e falar: Senhor, eu vou nesse negócio ou não? O Senhor está comigo ou não está? Josias falou: não, Deus está me abençoando demais, não precisa falar com o Senhor não. Deus só fala comigo. Vai falar com o Neco o quê, rapaz? Pois veio de lá morto, porque entrou aonde não era para entrar, se posicionou aonde não era para posicionar. Qual é a lição disso tudo? Meus amados, ainda que Deus te abençoe, fique na dependência do Senhor, seja sensível à voz de Deus, entenda que Deus fala com outras pessoas e ama outros também. Não é só eu e você que Ele ama, não, Ele ama outros também. Não é só a igreja de Bangu que Ele ama, não, Ele ama tantas outras igrejas também. Não se envaideça com as bênçãos de Deus. Sempre consulta ao Senhor antes de você fazer alguma coisa. Espera a resposta em Deus. Não se atreva a entrar, nem disfarçar, numa batalha que Deus não te chamou. Não se meta onde Deus não te chamou, que você vai sair ferido. E pode lhe custar a vida espiritual. Porque que muita gente na obra de Deus está morto por aí, porque atravessou o lugar errado, se meteu em lugar errado na obra de Deus, invade espaço que não é para invadir. Quantos pastores hoje perderam o seu ministério? Quantos irmãos eram bênção de Deus, perderam o seu ministério? Quantas irmãs eram bênção de Deus, perderam o seu ministério? Por quê? Porque atravessaram o lugar errado, foram para o lugar errado, se posicionaram no lugar errado, e aí Deus repreende. Mas olha aqui, a palavra de Deus diz que Deus tem vida e vida com abundância para aqueles que ouvem a sua voz. A Bíblia nos promete a velhice para aqueles que são fiéis ao Senhor. E é essa bênção. Nós não vamos ficar aqui com o exemplo de Josias, não, e nem com a vida curta de Josias. Nós vamos ficar com aquela palavra que o salmista disse lá no Salmo 19: Senhor, não me leve na juventude, mas prolonga os meus anos até a velhice. E a Bíblia, meu pai tem um estudo bíblico lindo. Eu quero que ele tenha uma hora dar um estudo bíblico aqui sobre a fidelidade de Deus, e Deus aumenta os anos de vida. Hoje nós temos um homem aqui consagrando bisneto. Por quê? Porque é fiel ao Senhor. Isso não acontece por acaso. Então Deus quer você na posição certa. Não saia do lugar que Deus te colocou, não. Deus tinha dado um trono para o homem, ele largou o trono, foi lá para o deserto guerrear, fazer confusão. Irmão, fica onde Deus te colocou. Deus te colocou lá nesse emprego, valoriza ele, ore por ele, abençoe o seu patrão, pare de falar mal da empresa, do patrão. Deus te colocou aqui na igreja, te deu uma função, ore pelo pastor, abençoe a igreja, fique na sua posição. Aonde Deus te deu um lar, uma casa, glorifica ao Senhor por aquilo que Deus te deu, o seu lar, a sua casa. Glorifique o Senhor, agradeça a Ele, porque aí Deus vai ter mais bênçãos para você. Vamos ficar de pé. Fica essa palavra de orientação pastoral para mim e para você nessa noite. Tentei de todo jeito aqui pregar outra mensagem. A tarde toda eu aqui no coração, e a Bíblia ficou pequenininha, parece que não tem mais capítulo nenhum na Bíblia. Dei umas esfoliadas aqui para ver se eu mudava o assunto, e a Bíblia ficou pequenininha. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. E essa é a palavra. Não é para você ter, a palavra é o contrário, não é para você ter o final de Josias, não. É para você, ao contrário, ter vida longa com prosperidade. Eu queria que você escolhesse uma pessoa, que você vai abençoar essa pessoa agora. Se tiver alguém no nosso meio que está desviado dos caminhos do Senhor, você está no lugar errado. Está correndo risco igual Josias de perder a vida. Você está correndo o risco, Josias, de perder as grandes bênçãos. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, vem aqui na frente hoje, que nós vamos orar por você. Venha novamente para o lugar certo, que aí Deus vai ter vida para você, bênção, vitória, prosperidade.
experiências maravilhosas com o Senhor. Você que se afastou do lugar do Senhor, o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você: você está na frente de eco. Fica na frente do diabo não, que você é atropelado. Brincando com o diabo não. Então, se você se afastou dos caminhos do Senhor, nessa oração que nós vamos fazer agora, você saia do seu lugar, vem aqui na frente. Deus vai te pôr novamente na posição certa, vai te renovar, vai te restaurar, vai te abençoar, vai te dar vida e vai abrir as portas, e o milagre vai acontecer na sua vida. Está voltando aqui? Vem com ele então. Um jovem aqui vindo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você está voltando para a posição certa. Aleluia! Deus te abençoe. Aí do nosso lado, do nosso. Mais alguém? Enquanto eu vou orar aqui, você saia do seu lugar. Deus me trouxe essa palavra aqui. Tentei desviar-me dessa palavra de todo jeito, mas o Espírito Santo ficou firme ali e fechou a mente para outro texto. Por você. Você que está afastado, saia do seu lugar e volta para casa do Senhor, como esse jovem está fazendo. Porque quem está desviado está no lugar de perigo, correndo risco de vida. E aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar onde você vai ter vida, vitória e transformação. Você escolheu aí uma pessoa, agora você vai orar por essa pessoa. Pastor, o que eu vou orar? Você vai repreender todo o laço de morte. Preste atenção no que eu estou te falando. Você vai repreender laço de morte. Você vai repreender agora armadilhas diabólicas. Como é que é isso, pastor? Olha, vamos entrar nos mistérios de Deus aqui, não? Olha, você vai orar assim, ó: Senhor, eu repreendo a armadilha diabólica contra a tua serva. Eu repreendo o laço de morte na casa do teu servo, da tua serva. É isso que você vai orar agora. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E tem mais vidas vindo aqui na frente, mais jovens vindo. Um jovem, Senhor, aqui vindo. Venham aqui na frente, subam aqui, pode subir aqui. Você vai repreender armadilhas agora que o diabo arma para mim e para você. Você vai repreender as armadilhas contra a família dessa irmã, desse irmão. Você vai repreender laço de morte. Olha agora, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito, Senhor, tua palavra foi ministrada. Eu te peço aqui perdão das minhas misérias e pecados. Clamo a tua misericórdia. Senhor, que o Senhor me dê o sentimento que havia em Davi, que estar sempre na tua dependência, sempre se arrependendo, sempre te consultando. Não me deixe envaidecer nos meus orgulhos, nas minhas vaidades, teu sangue decorrendo. Dá-me um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor, diante do meu próximo. Dá-me sensibilidade à tua voz, do teu espírito. Senhor, agora nessa noite nós repreendemos laço de morte na vida da tua serva, na família da tua serva. Nós repreendemos agora laço, ó Deus querido, de armadilha na vida da tua serva, na casa da tua serva. As armadilhas feitas pelo diabo. Senhor, nós repreendemos agora laço de morte na casa do teu servo, na vida do teu servo, no trabalho do teu servo, no ministério do teu servo. Nós repreendemos agora laço, ó Deus querido, de armadilha contra a casa do teu servo, a vida do teu servo. Venha a tua bênção sobre a tua igreja. Venha a tua bênção sobre esse casal. Venha a tua bênção sobre esta mulher. Venha a tua bênção sobre esta tua serva. Venha a tua bênção sobre esse teu servo, sobre esse varão. Venha a tua bênção sobre ele. Senhor, essas vidas que estão aqui na frente, Senhor, eles estavam no lugar errado, na posição errada, correndo risco de vida, mas hoje, através da tua palavra e do teu Espírito Santo, o Senhor está resgatando eles, trazendo para o lugar certo. Perdoa os seus pecados, lava no teu sangue, Senhor, restaura, dê uma nova unção, dê uma nova graça. Senhor, abençoa, 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 Deus, com uma nova unção, uma nova graça, uma libertação tremenda, no nome de Jesus.
Senhor, com as suas palmas, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, as vidas que aqui aceitaram Jesus, pela palavra do Senhor na minha e na sua vida. Vai debaixo dessa palavra, assim com as suas mãos. Pastor Anísio vai nos dar a bênção apostólica. Eu vou estar lá na porta, cumprimentando você com a paz do Senhor.